Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o seu professor Davi Barbosa. E é isso aí, a gente está retomando aqui com as videoaulas. Hoje eu vou te falar sobre o reino Monera. Eu vou te falar quais são os integrantes do reino Monera. Você vai ver que são seres procariontes. É o reino dos seres vivos mais simples. Seres que não têm núcleo organizado ainda, é o que significa ser procarionte. Ok? Nesta aula eu vou te falar sobre a organização da célula bacteriana. Aproveite a aula então, tá ok? Se você gostar da aula, dê um like e se você é novo aqui no canal, se inscreva e de coração eu te peço, ajude a divulgar o canal Videoaula de Biologia, ajude a divulgar conhecimentos de biologia. Aproveite a aula então, meus queridos. Muito bem, então, vamos lá. Reino Monera. Os integrantes do reino Monera são bactérias, cianobactérias e as arqueobactérias. Então, dando conceitos, falando da organização geral destes micro-organismos. Turma, o reino Monera é o nome do reino que a gente está estudando agora. Nós vamos estudar principalmente nesta aula a organização de uma célula bacteriana, ok? Então, olha lá. Dos únicos seres procariontes, o reino Monera só tem organismos assim, micro-organismos, melhor dizendo. Então tá aqui, ó, procarionte significa célula sem núcleo organizado. Tá ok? Só os moneras são assim, só bactérias, cianobactérias e arqueobactérias são procariontes. São unicelulares, evidentemente bastante simples. Heterótrofas, você vai ver que boa parte dos moneras não produzem matéria orgânica, né? Hétero significa diferente, trofas vem de trófos, que significa energia, uma referência aos nutrientes. Estes seres heterótrofos, assim como nós, animais também somos heterótrofos, a gente busca nutriente de fontes externas, não produzimos. Então a maioria das bactérias autótrofas, cianobactérias são autótrofas, algumas bactérias são autótrofas. Você não pode deixar de assistir. Nas próximas aulas eu vou te falar de bactérias que fazem fotossíntese, bactérias que também fazem quimiossíntese, tá ok? As arqueobactérias, algumas arqueobactérias também são autótrofas. Autótrofas, evidentemente ao contrário de heterótrofas, são células ou micro-organismos que sintetizam matéria orgânica, sintetizam nutriente, ok? Essa matéria orgânica sintetizada, turma, é produzida pela fotossíntese ou pela quimiossíntese, certo? Se você tiver dúvida, deixe nos comentários que eu respondo, tá ok? Decompositores decompõem matéria orgânica de restos animais, de restos vegetais em matéria inorgânica, olha lá. Bactérias que reciclam matéria orgânica. A matéria orgânica é decomposta em matéria inorgânica. Carboidratos, proteínas, por exemplo, que é matéria orgânica, são decompostos em sais minerais como o nitrato. Ok? Parasitas. Muitas bactérias são parasitas. A gente estuda as doenças causadas por bactérias também. Então, olha lá, só classificando, né, os 5 reinos. A gente está utilizando aqui a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Tem outro jeito de agrupar todos os seres vivos. Este é o jeito aqui, é uma das formas de colocá-los em 5 grandes grupos que a gente chama de reinos, como eu estou mostrando para vocês. Então, aqui embaixo, os moneras, mostrando aqui bactérias em forma de bastonete, a gente vai chamar de bacilos. Os protistas, aqui a gente está vendo uma ameba, um protozoário. No reino protista estão os protozoários, a ameba na foto, e também as algas. Aqui nós temos as plantas, né? O reino plante, nós temos o reino das plantas, o reino fungi, o reino dos fungos, e o reino animalia, o reino, evidentemente, dos animais. Então veja lá, os procariotos, outro jeito de falar procarionte, ok? Os procariotos são apenas os moneras. Aqui em cima nós temos todos os seres eucariontes ou eucariotos, certo? Eucarioto, turma, significa célula que possui núcleo organizado. Então, todos estes seres possuem células com núcleo. Então, são eucariotos. Tá vendo? Dos 5 reinos, 4 são eucariotos
e apenas realmente os moneras são procariotos. Então, organizando, dando a organização de uma célula bacteriana para a gente fechar essa nossa primeira aula de bactérias. Ok? Então vamos lá. É de uma bactéria, parede celular. Você sabia disso? As bactérias têm parede celular. A parede celular de uma bactéria é de peptidoglicano. O peptidoglicano é um composto bastante complexo, A gente tem uma parte aqui peptídica, certo? Peptídeo é fragmento de proteína e aqui um glicano, essa parte aqui se refere ao açúcar. Nós temos peptídeo associado a açúcar. Certo? O outro nome que aparecer para vocês é um nome que não é muito comum, A parede celular é chamada também, a composição química dela, de mureína. Mureína é outro jeito de se referir à composição química da parede celular de uma célula bacteriana. Membrana plasmática, toda célula tem membrana plasmática, Citoplasma, o interior da célula, isso também é comum em outras células. O que tem lá no citoplasma? Organoides, como ribossomos, você vai ver. E a parte fluida, gel, que a gente fala, que é o hialoplasma. A parte viscosa da célula a gente chama de hialoplasma. Nucleóide, você já viu esse nome? Nucleóide não é núcleo isso daqui, O nucleóide, olha lá, é o nome dado para a grande molécula de DNA da bactéria. Você está vendo? A única, só uma que ela tem, ok? E grande molécula de DNA. Uma grande molécula de DNA, só uma que a bactéria tem. Você vai ver que existe um DNA menor, que a gente vai chamar, a gente vai dar outro nome, vai aparecer já para vocês. Antes, ribossomos. Os ribossomos são importantes para a célula bacteriana produzir suas proteínas. Eles sintetizam proteínas, olha lá, fazem síntese proteica, tá ok? Plasmídios apareceu aí, tá vendo? Então, além do nucleóide, que é a única e grande molécula de DNA, uma bactéria pode conter plasmídios, DNA pequeno, olha lá, pequenas moléculas de DNA circular. Eles têm algumas funções, a gente descobriu, olha lá. Os plasmídios podem ser trocados entre células bacterianas, isso é um tipo de reprodução sexuada, que a gente chama de conjugação, tá ok? É um tipo de reprodução sexuada, trocou material genético, fez reprodução sexuada. Os plasmídios podem conter genes de resistência a antibióticos, tá vendo? Uma importância dos plasmídios para a célula bacteriana, ok? Então, mostrando para vocês um desenho esquemático da célula bacteriana, então tá aí, uma bactéria em forma de bastonete. Nós temos ali parede celular, o revestimento mais externo. Aqui a gente vê uma parede celular espessa, tá ok? De um tipo de célula bacteriana. Nós temos abaixo a membrana plasmática, o citoplasma é todo o interior, viu? Vou passar aqui, o citoplasma é tudo que está aqui dentro, tá ok? Ele inclui o material genético, os ribossomos, o plasmídio e o hialoplasma, tudo aqui dentro, cercado pela membrana plasmática, é o citoplasma, tá certo? O nucleóide, olha só, tá vendo? Aqui eu fiz no desenho a grande e única molécula de DNA da bactéria, é a única molécula grande de DNA, certo? Nós temos aqui, então, essa molécula, este DNA se chama nucleóide. Lá embaixo, os ribossomos, que vão fazer as proteínas da célula bacteriana. E aqui embaixo, o plasmídio, eu desenhei um DNA circular, eu desenhei um só, tá ok? Um só plasmídio, DNA extra, DNA circular, tem genes de resistência a antibióticos, essa bactéria pode trocar plasmídios entre si. Tá ok? Bom, turma, essa foi a primeira aula, organização de uma célula bacteriana. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, até a próxima!